Presidente da República reiterou na sede das Nações Unidas o combate à pobreza e à corrupção. João Lourenço pediu ainda a participação dos jovens para a melhoria da vida das populações. Gostaria de destacar as profundas reformas em curso que têm como objetivo construir de facto um Estado democrático de direito, combater a corrupção e a impunidade, promover a cultura da responsabilização e prestação de contas pelos servidores públicos, criar um ambiente de negócios mais atrativo ao investimento privado nacional e estrangeiro e, deste modo, aumentar a produção interna de bens e de serviços, reduzir as importações de bens de primeira necessidade, aumentar o leque e a quantidade de bens exportáveis e aumentar a oferta de emprego. Aqui apenas um extrato do discurso do Presidente da República na Assembleia Geral das Nações Unidas. Boa noite, Adriano Sapinhal. Obrigado por estar connosco na revista Zimbo deste domingo. João Lourenço defendeu nas Nações Unidas uma nova Angola através de um conjunto de aspectos, desde o combate à corrupção e à impunidade, passando pela implementação de programas como o PIM e a construção de infraestruturas em vários domínios da vida do nosso país. Foi um bom discurso do Presidente da República, do seu ponto de vista? Bom, foi um enunciado de intenções que não foram feitos pela primeira vez pelo Presidente da República, mas eu acho que não há novidade no discurso como tal. Não é a primeira vez. Anúncio do Presidente para uma esse tipo de anúncios o Presidente tem estado a fazer desde que tomou posse. No seu discurso da tomada de posse também já enunciou esses elementos todos. Mas, envolvidos 2 anos, também se coloca a questão: às quantas andamos desde que se vem anunciando essas intenções a nível do país? E o discurso feito em Luanda ou feito nas Nações Unidas não muda de caráter se na prática não tem nenhum efeito como tal. Então, para lá dos discursos, Angola está a precisar de resultados. É importante que o Presidente da República tenha consciência exatamente destas preocupações que assolam o país, mas ele é exatamente o Presidente da República, de quem quase tudo, na busca de soluções desses problemas, depende exatamente da pessoa do Presidente da República, que é o gestor principal do país. E se é a questão do combate à corrupção, se é a questão do combate à pobreza, se são os outros elementos que o Presidente da República aqui elenca, são elementos que obviamente, qualquer pessoa nas vestes de Presidente da República de Angola tinha que ter em consideração para levar avante exatamente com estes desafios. E, neste preciso momento, eu defendo muito o princípio de cobrar mais do Presidente da República resultados, porque de discursos ele tem sido muito bom a fazê-los, os discursos são muito bem elaborados, mas que o seu efeito prático é que peca, porque infelizmente não se notam os resultados. Obrigado. Obrigado. Sim, senhor. Israel Bonifácio defende o mesmo que Adriano Sapinhal. O Presidente da República não tem novidades no seu discurso e não há resultados nestes discursos. Obviamente que não. Nos discursos que faz? Não, obviamente que não. Não concordo com o Dr. Sapinhala. Portanto, na medida em que nós estamos a falar de um chefe de Estado e estamos a falar de uma cimeira das Nações Unidas, ou seja, todos os países do mundo estão lá reunidos. E é falsa a ideia que o deputado Sapinhala quer trazer aqui, segundo a qual o Presidente, desde que tomou posse, ou seja, vários anos tem vindo a dizer, só para fazer lembrar o Dr. Sapinhala, que esta é a segunda vez que o Presidente vai às Nações Unidas enquanto chefe de Estado. E logo é normal. Eu não estou a dizer nas Nações Unidas, eu estou a dizer os discursos do Presidente desde a tomada de posse. É diferente. Não, exato, nós estamos a centrar. Não estou a falar do palco Nações Unidas. A questão em causa são as Nações Unidas. Portanto, não, é o discurso do Presidente nas Nações Unidas. Esta é a questão que se coloca. Logo, é normal e bom que o Presidente vai, tanto batendo-se neste assunto, porque é um assunto efetivamente que tem vindo a agurar os assuntos nacionais. Ou seja, nós temos nessa altura problemas sérios da economia, temos problemas sérios sociais. É que o Presidente da República vê-se a braços para resolver esses assuntos só com os recursos nacionais. É normal que o Presidente vá junto no palco principal ou no palco político
mundial e mostrar, portanto, os problemas que o Presidente da República tem vindo a apresentar. Portanto, a par dos problemas, e eu acho que até o problema foi o presidente foi muito corajoso em levar esses problemas, porque na generalidade dos casos, os chefes de Estado vão para esse palco efetivamente para tratar de assuntos globais. Portanto, tratam dos problemas que afligem a própria global, ou seja, o mundo todo. Dificilmente os chefes de Estado tratam assuntos mais locais. A par do presidente Bolsonaro, que desta vez trouxe o problema da Amazônia, que é um problema que foi seriamente criticado ao nível internacional, o Presidente da República, João Lourenço, fez uma coisa importante, que é, a par dos problemas que existem a nível do mundo, e o Presidente também fez, efetivamente, esta incursão ao nível dos problemas do mundo, o Presidente da República trouxe aqui problemas que afligem o país e, em jeito de solicitação e atração de investidores, dizer que está efetivamente a trabalhar. E fez muito bem, a vossa peça ilustra exatamente isso, quando o Presidente mostra as medidas que tem vindo a tomar, sobretudo na questão de emprego, a questão da própria diversificação da economia, a questão da própria impunidade. Portanto, isto deve ser um hino do Presidente da República. Doutor Adriano, vou dizer uma coisa. Isso deve ser um hino do Presidente da República, e o enquanto Presidente titular do falou Poder da questão do emprego, quais são as políticas mas o que tem Presidente estado... disse há pouco tempo, eu não sei se eu ouvi mal, mas ouviste muito mal. Na peça, não. Nesta peça passou, que é efetivamente a questão, sim, que com isso, os telespectadores estão a acompanhar, não faça então, isso. Um momento, senhor doutor. Com as medidas que têm vindo a ser tomadas, trazer emprego, criar emprego. Portanto, é exatamente isso. Com as feiras de emprego. E o Presidente... Aquela feira de emprego é uma medida para trazer emprego. Que feira? Nós estamos aquilo é que foi uma ação do governo. Foi esta ação do governo na busca de responder à preocupação dos empregos. Não distorça o discurso do Presidente. Calma, não é isso que o Presidente disse. Estás a falar das medidas. Não é isso que o Presidente disse. Estás a falar das medidas. Estamos a falar do que o Presidente disse ao nível das Nações Unidas. O que nós queremos é ter um presidente sério e que leve os problemas do país e que consiga congregar tanto solidariedade ao nível internacional. Doutor Rael, você quer um presidente... E o que o Presidente fez é efetivamente isso. Um minutinho só, trazer os problemas, queres um presidente os problemas. Exatamente isso. O que eu estou a dizer é que nós tivemos um presidente nestas Nações Unidas, ou seja, nessa cimeira, que levou aquilo que é a preocupação do Executivo, obviamente que é o Executivo e ele é o titular do Poder Executivo, levar os problemas e no sentido de poder angariar. E mais, sobre o assunto, só já para terminar, sobre o assunto, o doutor Sapingala quer resumir a ida do Presidente da República em Nova Iorque, ou seja, nas Nações Unidas, nesta cimeira só das Nações Unidas. O Presidente fez muito mais. Não, o Presidente fez muito mais. Não. Quem está a dizer isso? Está a trazer os assuntos como feiras e o resto não é isso. Quero rebater. Primeiro, reprovando a ideia. Doutor Rael, tu não podes pedir que tenhamos um presidente sério quando você aqui nas tuas declarações não está a ser sério. Por quê? Porque não estás a ser. E eu quero saber por que estás aqui a tentar ludibriar a opinião pública com este discurso que não tem nada a ver nem com os acontecimentos em referência, muito menos com aquilo que é a nossa realidade. Sim. Vamos cá ver. Nem precisas sequer atribuirmos culpa de coisa. Não. Aqui estamos a avaliar o discurso do presidente nas Nações Unidas. Sim. Outros encontros que o presidente teve não foram aqui trazidos para começar. Em Nova Iorque. Certo. Pronto. Agora, são encontros. Deixa-me terminar. Ocorridos à margem no uso da palavra. Não, mas atenção, são encontros ocorridos à margem desse. E nós não podemos camutear isso. Doutor, não, desculpa, nós não podemos camutear isso. Não faz isso. Sim, sabes o mais engraçado? Exato. Sabes o mais engraçado? É que o doutor Rael quer exatamente meter palavras na minha boca. Eu não estou a dizer nada do que estás a dizer. O que eu estou a dizer é, se estás a falar das medidas que o governo aqui no país está a tomar para se solucionar os problemas de emprego, e eu trago aqui como exemplo a Feira do Emprego. E eu perguntei... Mas o Presidente falou isso nas Nações Unidas. Não, mas quando você está a falar do discurso do Presidente sobre a questão da empregabilidade no país, eu sei tu tens que vir mas eu sei porque que o doutor Sapingala está a arrastar isso nessa questão. Mas eu sei porquê. Eu sei muito bem qual é a estratégia que o doutor Sapingala quer utilizar. Não, mas assim, eu não lhe vou deixar. Sabe por que eu não lhe vou deixar? Porque o doutor Sapingala quer arrastar um assunto que é ocorrido nas Nações Unidas e trazer um assunto que ocorreu aqui no Futungo de Belas. Portanto, não
é Mas verdade. tem que falar de Não é Angola. isso. Nós estamos a Tem que falar falar de daquilo que Angola. aconteceu nas Nações Unidas, em Nova Iorque. Ponto. Agora, se o doutor quer falar sobre aquilo que ocorreu aqui no Futungo, sobre a Feira do Emprego, essa é outra coisa, é outro debate. Não tem nada a ver com isso Ponto hoje. final, Então não ponto pode final, fazer isso. Ponto final. Agora Bom, eu tenho uma pergunta. tenho alguns tenho uma segundos. pergunta, vai ter. Tenho uma Ok. pergunta para os senhores. E neste discurso o Presidente da República falou também das alterações climáticas que o planeta está a viver nesta altura, mas não falou da seca. Observadores aqui no nosso país dizem que o nosso Presidente perdeu a oportunidade de mostrar também os problemas que Angola está a ter neste quesito das alterações climáticas. Está de acordo com estes observadores que dizem que o Presidente perdeu esta oportunidade de até dizer, pá, Angola está nesta situação? São observadores distraídos e tendenciosos, porque se o Presidente da República fez menção aos problemas climáticos que têm vindo, portanto, a afetar o mundo todo. O Presidente falou disso. Portanto, eu não sei qual é a percepção, e eu sei também que isto tem vindo a ser influenciado por aqui. O Dr. Sapinhala é um dos precursores dessa medida de que o Presidente perdeu a oportunidade de ter dito isso, mas assim, um chefe de Estado, sabe quantos minutos os presidentes têm lá para discursar? São 10 minutos. Efetivamente, o que o Presidente tem que fazer, tem que ter a maior capacidade de síntese para poder levar a informação daquilo que é necessário. E o Presidente da República, a chamar a atenção dos problemas que levam, portanto, em dificuldade os Estados ao nível do mundo, e eu já disse aqui que a questão que se coloca nas Nações Unidas são questões globais, e o Presidente aqui fez, efetivamente, roubou o seu tempo no sentido de criar e fazer questão de colocar a questão mais nacional. Efetivamente, o Presidente da República fez exatamente isso, que é cuidado com as questões, portanto, climáticas, porque são questões que têm estado a criar dificuldades e efeitos muito nefastos. E Obrigado. a questão do Cunene, a questão do sul do país, é efetivamente uma questão climática. Obrigado, Dr. Contrariamente Israel àquilo que o Dr. Sapinhala defende, portanto, o Dr. Sapinhala e os outros Mas defendem. eu ainda não que falei não, mas eu disso. sei qual é a sua posição sobre esse assunto. Não sabes. A questão é, aquilo é uma questão é um fenômeno que não depende afeta do governo. todo mundo. Não é Muito falta, obrigado. não é falta Dr. de Israel, vontade, obrigado. não é isso. Doutor Adriano Sapinhala, a sua opinião em relação a esta questão que eu coloquei? Bom, Dr. na verdade, Israel o Presidente da Bonifácio. República perdeu, sim, senhor, a oportunidade de se porque debruçar também- a fundo também- sobre a questão da seca no país. Porque é uma realidade que nós vivemos e ali estava num palco onde, na verdade, se abordou também a questão das alterações climáticas e, obviamente, a questão Mas da o Presidente seca falou sobre é isso, Dr. resultante Sapinhala. dessas alterações climáticas. Era importante que se desse mais ênfase, porque até, para piorar, nós estamos a ter efeitos nocivos resultantes dessas alterações, que incluem perca de vidas humanas. Era muito importante que o Presidente aproveitasse essa oportunidade para falar um pouco mais a fundo sobre isso e, sobretudo, como dizia o Israel, talvez buscar algumas soluções, aproveitando o palco que são as Nações Unidas e, obviamente, todo mundo está interessado com a problemática das alterações climáticas. Então, a situação do Cunene passou um pouco à margem do discurso do Presidente da República. É muita pena que nós ouvimos um discurso, o Dr. Israel ouviu outro, onde ouviu o Presidente a falar disso, mas pronto, nós estamos a falar do que o Presidente falou. Muito obrigado, O outro doutor. discurso do Não, Dr. eu vou, Israel, não, eu vou só ajudar. Não, também. só rapidinho, só para ajudar o doutor 10 Sapinhala. segundos. Só 10 segundos. É assim, Ajudar não. Doutor Sapinhala, é assim. Ajudar O Presidente não. da República, para além do discurso feito oficialmente, o Presidente da República fez vários outros encontros com entidades mundiais. Portanto, o doutor Sapinhala tem que dizer, do ponto de E vista tens da o própria conteúdo- Nações tens o Unidas. conteúdo desses encontros? Até foi público. Tens? Foi público. Doutor, Ah. foi público. E disse? Foi público. E depois, a questão do Cunene, Conclua-se, a questão por do favor. para concluir, a questão do Cunene, ou seja, do sul do país, é uma questão do executivo para resolver esse problema. O executivo tem que encontrar soluções pontuais, portanto, orçamentais, para poder resolver esse problema. O executivo não Até pode que chorar enfim, em até tudo que onde enfim. vai, em todo o Israel, sítio estás onde a você te vai, contradizer, para poder Dr. fazer. Israel, Portanto, vai estás a fazer, te não estou nada. contradizer. Não estou. Sim, também Dr. sobre essa Israel, questão, então. tu estás a te 10 contradizer segundos. muito Por quê? em tudo o que estás a dizer. Por quê? Ora defendes uma posição, ora vens com uma contrária Qual é? à que já defendeste. Qual é? Se de um lado estava num palco onde tinha que defender questões mundiais, Climáticas. depois Falou. não, tinha que aproveitar para Na trazer especificidade questões... fez. Doutor Israel, não podes Acho que me o doutor cortar, Sapinhala não tenho está a 10 entender. segundos. Eu estou a dizer, Agora, na aos generalidade senhores- o Presidente fez. aos senhores Agora, na muito especificidade obrigado. também fez com os encontros Agora, senhores, bilaterais. muito obrigado. Ponto. Passamos É só a um isso. outro tema que também a ele está ligado. O Presidente João Lourenço fez esta semana 2 anos
desde que João Lourenço assumiu a presidência da República. A 26 de setembro de 2017, o presidente João Lourenço apontava a melhoria do ambiente de negócios e a restauração da confiança dos investidores, bem como colocar na rota do crescimento uma economia que vinha recuando desde 2014 como as prioridades do seu mandato. Agora, a análise, Dr. Adriano Sapinhala, como é que avalia os 2 anos de mandato do presidente João Lourenço? Eu coloco em 2 momentos a avaliação que faço dos 2 anos de mandato do presidente João Lourenço. O primeiro era exatamente do enunciar de várias intenções que constituiriam exatamente as balizas do seu mandato. E quanto ao enunciar dessas intenções, o presidente colocou a fasquia muito alta em relação àquilo que era a sua visão para com Angola, e os cidadãos tinham caído nesse ambiente de apoiar incondicionalmente o presidente para que se encontrem respostas das situações do país. Mas, a meio do percurso, o presidente perdeu-se porque depois começamos a ver exatamente um retroceder da marcha com que se tinha anunciado as intenções. E temos agora um país que está numa dinâmica muito galopante em termos de diplomacia econômica, o que é bom, porque o país diz-se que está em crise financeira, mas do outro lado vemos festas estrondosas, mas são outros 500. Para todos os efeitos, temos na realidade um agravar da situação social a cada dia que passa. E aí é onde o doutor Israel, se calhar, agora vai ter que ver com os olhos exatamente de ver as coisas. É que se de um lado há um agigantar destes caminhos de busca de soluções, do outro lado a situação vai se deteriorando a nível das famílias. E não há absolutamente nada de bom que se possa fazer desde que não tenha repercussões nas famílias, a sua utilidade é quase nula. Mas a situação no país está a mudar. Nestes 2 anos de governação, está a piorar. A situação social está a piorar. E eu acho que qualquer governação, ao ser avaliada, temos que partir do princípio da situação social. Obrigado, a econômica, a política e tudo vem a posterior. Mas a questão social é que está toda a gente a gritar que os preços da cesta básica estão elevadíssimos, as pessoas perderam o poder de compra por causa da desvalorização da moeda e temos estado a ver as pessoas a irem atrás das lutas, mas que as respostas não são adequadas. E nesse aspecto, acho que tem faltado por parte do Presidente da República um pouco mais de priorização daquilo que são as suas políticas. Obrigado, há várias doutor Adriano perspectivas, Sapinhala, mas precisa-se de uma priorização efetiva na busca de solução gradual desses problemas, que são vários, e se calhar conjunturais, que vieram de uma determinada situação, que é a situação econômica a que o país se encontra. Muito obrigado. Doutor Israel Bonifácio, a sua avaliação nestes 2 anos de mandato de João Lourenço? Eu também, separo a governação do presidente João Lourenço em 2, tal como o doutor Sapinhala, que é, de um lado, nós temos que ver que, do ponto de vista político, efetivamente, que o país é outro. Hoje nós temos um país totalmente diferente, em que, portanto, as liberdades foram devolvidas, portanto, tudo quanto diz respeito àquilo que são os direitos, portanto, os direitos adquiridos por si só, por cada um de nós, os direitos foram repostos, e isto é uma mais-valia fundamental. Daí, portanto, ouvir o clamor de muita gente daquilo que sofria e não dizia. Portanto, essa questão social que se vive, efetivamente, que é uma questão decorrente de um problema global. Portanto, o doutor Sapinhala pode ter razão quando diz que, portanto, do ponto de vista socioeconômico, as questões têm sido mais degradantes. Felizmente, o próprio Presidente da República e titular do Poder Executivo também reconhece efetivamente esta posição, é que estamos num momento difícil e estamos num momento em que dificilmente nós podemos fazer esta avaliação de 2 anos, né, em 2 anos corrigir um assunto que ocorreu durante muito tempo. Concorda com o Dr. Sapinhala quando diz que o Presidente colocou a fasquia demasiado alta e que o Presidente ter-se-á perdido nestes 2 anos da sua governação? Mas como é que o Presidente vai perder-se? Porque assim, o Dr. Sapinhala está um pouquinho precipitado quanto isso, e eu percebo porque é que o Dr. Sapinhala está precipitado. Que a questão é simples, o Dr. Sapinhala não pode fazer a avaliação do mandato do Presidente João Lourenço em 2 anos. É verdade que as avaliações podem ser periódicas, mas o mandato do Presidente João Lourenço tem 5 anos. Logo, em 2 anos, nós podemos, e aliás o Dr. Sapinhala está a ser injusto com o Presidente da República, injusto
justo com os esforços do Presidente da República. Não, o Presidente não se esforça. Não, atenção. O Presidente tem isto é competências falácia. constitucionais. Isto é falácia. O Presidente não isto pode é falácia. Estou a me esforçar para governar. Está a ser ou injusto. está disposto ou não está. A não ser que o doutor Sapinhala não vive em África. Não. Portanto, o que o Presidente João Lourenço... Não, deixa só que eu termine. O que o Presidente João Lourenço tem vindo a fazer, tanto neste país, é uma questão de coragem. E o doutor Sapinhala sabe efetivamente disso. É uma questão de coragem. Mas governação é linear. Olha, isso coragem de quê? Como se estivesse na escola. Ele não se propôs a governar. Mas isso... doutor, ele não foi sufragado numas eleições. Esse discurso do doutor Sapinhala é um discurso... Não se propôs a governar. Esse discurso não, responda-me diretamente. Populista. Não se tá propôs a governar. Esse é um discurso que fala para as pessoas distraírem. É assim, responda. esse discurso é para distrair as pessoas. O Presidente não se propôs a governar. Esse discurso é para distrair as pessoas. O Presidente propôs sim para governar, mas o Presidente encontra dificuldades para governar. Sim. E uma das dificuldades são dificuldades econômicas. Encontrou. E o doutor Sapinhala está a dizer que o Presidente encontrou questões ou problemas sociais, certo? Problemas sociais resolvem-se com dinheiro. O Presidente recebe um país numa altura em que o mundo entra em crise econômica. O mundo está completamente em crise econômica. O Presidente da República teve efetivamente que encontrar... Não, porque assim, o doutor Sapinhala não pode levar, portanto, uma mensagem populista, demagoga, às pessoas para poder desfalsar as pessoas. Eu sei qual é a intenção do doutor Sapinhala. É aquela que o doutor Sapinhala também sabe. Mas é assim, sim, mas nada. Não, a demagogia que aplica é efetivamente essa. Eu ainda não terminei. Meio minuto. Mas mete-lhe já uma questão no seu minuto. Deixa-me só rebater ainda. 2 ainda. anos seriam suficientes para mudanças de vulto no nosso país? Ótimo. Moura, o Presidente João Lourenço não é um novato na governação do país. Ei, não faça isso. Não é. O Presidente João Lourenço está no aparelho governativo há mais de 30 anos. O Presidente João Lourenço vem ocupando cargos de relevo no país ao longo desse período. Não vamos fazer aqui passar uma ideia como se fosse alguém que veio do nada e não sabe o que é que se passa. O Presidente João Lourenço sabe exatamente que país temos. O Presidente João Lourenço é partícipe do país que nós temos. Porque o Presidente João Lourenço, ele está nesse aparelho ao longo destes anos. Agora, nesse preciso momento, é preocupante ver jovens como o Dr. Israel a trazer essas teses que defende, que lamentavelmente mas não lamentável são eu digo o doutor Sapinhala, porque eu trago questão populista. Se quando eu venho e trago os problemas sociais é populismo, então eu vou fazer populismo. Porque eu não posso falar de um país que não existe. Eu tenho que falar do país real. E quem disse aqui do país que não existe? O doutor Israel não quer falar desse país real. Eu disse que o próprio Presidente admitiu os problemas que nós temos. Cortar, por favor. Nós não podemos avaliar o país na base de um laboratório, de um sítio qualquer, que depois vem e diz assim, o discurso vai ser aquele. Não, há o discurso e há a realidade. E eu estou pela realidade, não pelo discurso. Eu também estou. Muito obrigado. Então, eu também estou. A minha missão, se calhar, sim, só para terminar, a minha missão perante o doutor Sapinhala, quando traz esse discurso, é efetivamente desconstruir o discurso do doutor Sapinhala em trazer aqui questões que são irrealizáveis, mesmo que são... Porque assim, o doutor Sapinhala é deputado. Um momento só. O doutor Sapinhala é deputado. Certo. E depois, daqui a 10, 15 anos, eu vou dizer para o doutor Sapinhala assumir um cargo presidencial, vou dizer que o doutor Sapinhala está há 15 anos na governação. Deputado não governa, não confunda as coisas. Do ponto de vista da ciência política, o deputado governa. Este é o erro. São 3 poderes, três. Então, não confunda o senhor deputado está numa delas. com o executivo. O senhor deputado está numa delas. Então está a governar. Então o senhor não consegue, não tem vindo a condicionar os diplomas legislativos que vão à Assembleia Nacional. Isso não é governar. Isso é governar, doutor. O doutor conhece as coisas, não faça essa confusão na tua cabeça e muito menos trazê-la para cá. Não. Quando confunde o âmbito da atuação dos poderes, o deputado também governa. O deputado também governa. Até porque de política vamos continuar a falar. Vamos continuar a falar de política. O grupo parlamentar da UNITA recomenda que se decrete estado de emergência por causa da seca que assola o sul do nosso país. Em conferência de imprensa, Adalberto da Costa Júnior considera a situação muito grave e diz que as ajudas não estão a dar resposta à demanda. O grupo parlamentar da UNITA realizou uma conferência de imprensa para apresentar o balanço das jornadas parlamentares que decorreram nas províncias do Cunene e Huila. Os deputados centralizaram a atenção na seca e suas implicações na vida das populações.
O grupo parlamentar recomenda ao chefe do Executivo a decretar publicamente estado de emergência porque, segundo Adalberto Costa Júnior, a situação é extremamente grave. O local onde nós chegamos nunca tinha chegado nem ajuda alimentar, nem água. Por isso, obrigam aquelas populações a deslocações imensas, terríveis. E há fotos que espero que a nossa assessoria possa poder facultar a vossas excelências da pele das pessoas, das populações que ali se encontram, com problemas de sarna graves, com problemas de pele gravíssimos, com bebês, com a pele cortada, com falta de banhos, segundo as populações, há cerca de 3 meses não conseguem tomar banho. Recomendações: que o chefe do Executivo angolano decrete publicamente o estado de emergência. 2. Que se mobilizem meios do Estado e toda a sociedade para uma mega campanha de recolha de bens alimentares, para acudir às populações afetadas, a exemplo do que se fez com Moçambique. Adalberto Costa Júnior diz que a seca no sul do país está a dizimar não só gados, mas também pessoas, apesar de não haver estatística oficial. Dr. Israel Bonifácio, a UNITA solicita ao chefe de Estado que decrete o estado de emergência devido à situação de seca e fome no sul do nosso país. A UNITA tem razões para fazer este pedido ao Presidente da República ou não? Bom, eu tenho estado a acompanhar os pronunciamentos dos dirigentes da UNITA desde a primeira hora e, sobretudo este ano, sobre a questão do CUNEN. Mas, antes de responder à sua pergunta, eu quero dizer assim, a UNITA, nos últimos, sobretudo desde o início ou no meio deste ano, encontrou, portanto, não tendo mais, portanto, argumentos para o efeito, argumentos políticos, encontrou a questão do CUNEN, ou seja, do sul do país, como sendo o pote para alavancar a sua própria credibilidade. Portanto, a UNITA hoje, volta e meia, vem publicamente falar do sul do país. Já não tem argumento. É que a UNITA esqueceu-se que, quando distraídos estavam, o próprio MPLA, tanto na pessoa da própria bancada parlamentar do MPLA, em 2018, o MPLA já tinha realizado as suas jornadas parlamentares no CUNEN, efetivamente em função dos problemas que lá existiram. O Presidente da República, em função do problema que se vive no CUNEN, o Presidente da República foi pessoalmente no CUNEN, decretou, portanto, o apoio emergencial do CUNEN para resolver os problemas pontuais e os problemas a médio e longo prazo. Como todo mundo sabe, é sabido até pelo próprio deputado Sapingala, que o Presidente, portanto, há aqui o acompanhamento pontual do Executivo, que é, sobretudo, que é um problema mais, ou seja, uma resolução do problema mais a longo prazo, que é a própria construção das 2 barragens. Todo mundo sabe disso. Agora, a questão do CUNEN não deve, do meu ponto de vista, não deve servir como sendo uma questão de aproveitamento político. Deve ser uma questão de reflexão e resolução do problema das pessoas que sofrem. A UNITA não pode, volta e meia, falta de argumentos para poder levar junto ao seu eleitorado, buscar assuntos que pontualmente e com as dificuldades que o próprio país apresenta, e como se o presidente João Lourenço fosse um quimbandeiro a resolver os problemas e obrigado pela UNITA para poder resolver, pudesse resolver este assunto. Não é possível. O que nós estamos a dizer é um problema, sim, é um problema nacional? Sim, é um problema nacional. Há urgência de se resolver? Sim, há urgência de se resolver. Há ações pontuais e a curto, longo prazo a ser resolvidos? Há problemas. O que eu acho, para mim, enquanto a UNITA sendo um partido, ou o maior partido na oposição, que tem grandes responsabilidades nesse país, poderia estar solidário com o Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo, ao invés de volta e meia vir publicamente trazendo e buscando, portanto, fazendo tábua rasa naquilo que são as resoluções que o próprio Executivo tem vindo a encontrar e depois buscar aqui um ou outro elemento para poder aderir à sua própria força política. A UNITA, eu recomendo uma coisa. E a UNITA, o presidente da UNITA, é membro do Conselho da República e tem via aberta para o titular do Poder Executivo resolver e encontrar soluções. Seria importante que, ao invés de fazer esse teatro todo, que todo mundo entende que é um assunto nacional e que o próprio Executivo está a resolver pontualmente, que a UNITA pudesse levar
propostas concretas ao titular do Poder Executivo para poder ajudar e não fazendo esse baile todo só para poder ganhar, portanto, efeitos sobre isso. Dr. Sapinhala, quando a UNITA olha para esta situação de fome e seca no sul de Angola, não está a tentar usar a situação e torná-la apenas num facto político? Bom, até é vergonhoso ouvir pessoas que pensam que falar do problema da seca no sul do país se transforma num facto político ou num aproveitamento político. É vergonhoso, é falta de sentimentos. Porque o que se passa no sul de Angola é gravíssimo. Falta de sentimento é a UNITA que vai para lá e ignora aquilo que o Executivo está a fazer e não traz, nessa conferência de imprensa, não, mas um momento, nessa conferência de imprensa, o deputado Adalberto da Costa Júlio não disse nada, nem um pingo, daquilo que são as ações que estão a ser desenvolvidas pelo Executivo. Isto é uma pura vergonha. Tinha pelo menos que dizer aquilo que está a ser feito e que não está a ser suficiente. Aqui nós devíamos entender. Agora, ocultar tudo que está a ser feito e não fazer nada, isto aqui é a pura vergonha. Vamos dar a palavra a Adriano Sapinhala. A UNITA tem razões para pedir este estado de emergência ao Presidente da República? Há aqui uma situação que muitas pessoas que estão a reagir, como está a reagir o Dr. Bonifácio, quanto a uma solicitação de se decretar o estado de emergência, que primeiro nem sabe o que é um estado de emergência. É por isso que estão assim todos quase que histéricos a reagir a uma situação dessas. O estado de emergência que se pede nesse preciso momento para o sul de Angola até protege o Presidente da República, porque lhe dá mais âmbito de ir buscar recursos e encaminhar para se solucionar o problema do sul de Angola. Infelizmente, quando os jovens do partido da situação pensam como o Dr. Israel, obviamente estão a cavar o suficiente a cova do próprio MPLA, porque isso é desastroso o que está a dizer. Mas, assim, é um insulto à inteligência das pessoas, é um insulto ao sacrifício e ao sofrimento dos outros que estão a morrer à fome, que esperam que haja alguém que lhes possa ajudar, e aqui, qual é a ideia? É aproveitamento político e não se pode falar disso. O estado de emergência, o Dr. Israel que diz que o engenheiro Adalberto devia trazer propostas ao Presidente da República. Não disse isso, não disse isso. Disseste a UNITA deve trazer propostas. O doutor Adalberto tem que fazer menção às ações que estão a ser desenvolvidas no sul do país, propriamente no Cunene. Não disse. Doutor Israel, os teus argumentos são cada vez mais piores. Se me deixares falar, se calhar te ajude. Porque só me estás a cortar e a dizer coisas que nem fazem sentido. Deixa que eu fale. Então a UNITA, quando a UNITA não pode reconhecer o que está a ser feito. Quando essa questão que o Dr. Israel levanta, ele deve saber que quando a UNITA foi para o Cunene, a UNITA contactou todas as instituições governativas, o governo provincial, na pessoa do governador provincial, as administrações municipais em todas as áreas onde se foi, para exatamente se entender qual era a situação. E também dar o ponto de vista da UNITA. Porque a UNITA não foi só lá para constatar, inclusive levou donativos para se poder buscar alguma resposta para essas pessoas. Sabe por quê? Porque quando estamos a falar de fome, é isso que vocês não entendem. A fome não é para estar aqui com discursos bonitos. A fome precisa nós não vamos nos dar aqui aulas de moral. Não vamos dar aqui aulas de moral. Não, é o seguinte. Não me interrompa. Não, deixa-me terminar. Não me dê as aulas de moral, porque nós aqui... Da minha palavra. Não, mas pronto. Só isso mesmo é imoral. Não só isso mesmo que estás a fazer. Mas não podes me dar aulas de moral enquanto... Deixa-me falar. Sim, mas pronto. Diga qual é a vossa posição e eu digo qual é a nossa. Ponto. Muito bem. Então, permita-me dizer. Exatamente. Concluindo... 1 minuto para cada um dos senhores. A situação do sul de Angola é muito grave e requer de uma intervenção séria. O que é que mudaria com o estado de emergência? O que muda com o estado de emergência, é isso que estou a tentar explicar, é que isso inclusive daria uma amplitude ao Presidente da República. Por exemplo, de dizer, decretou-se o estado de emergência. Tínhamos projetos A, B, C e D. Vamos ainda parar com o projeto A, B, C e D para canalizarmos esses recursos para salvarmos os outros que estão no sul de Angola. Obviamente, tanto estaria a fazer este gesto humanitário, como teria respaldo, teria como se defender do porquê de paralisação daquela obra. Porque nessa altura o país está a olhar para a situação do sul do país como emergência. E as pessoas que estão a reagir a pedido de emergência é que, como já disse, nem sequer cederam ao trabalho de entender o que é o estado de emergência. Pronto, é assim. Agora só já o meu minuto. Pronto, do ponto de vista que caminhos é que deveriam agora ser encontrados para solucionar os problemas das pessoas que passam fome no sul do nosso país? Tem um minuto para isso. Eu já vou para o caminho, mas esse para dizer o seguinte.
Doutor Sapinhal, o problema do sul do país não é de hoje, não começou este ano. É Vocês é que deram mesmo. conta só este ano. Não, Vocês é que estavam nós já distraídos. estivemos Vocês já aí deram conta, nas só deram conta. outras Este situações. problema é do tempo colonial, data do tempo colonial. Este problema é cíclico. Agora Portanto, vem lá aquela questão de que a pobreza então, é deixa, colonial, deixa, não é a isso. seca Deixa é que eu termine colonial, então. Deixa que agora eu a seca termine. é herança Deixa que eu colonial. termine, Agora não. deixa Não é terminar, isso. doutor Jean. Veja qual é a medida. A seca é herança em menos. colonial. Estamos aqui a fazer, veja, estamos aqui a fazer. Falamos Doutor agora Bonifácio, do a balanço seca, do a presidente. seca Eu é não herança disse isso. colonial. Eu não disse isso. É o que disseste. Eu estou a dizer, em A função do seca. vosso aproveitamento político, vocês têm que informar as pessoas que os vossos seguidores, que fazem exatamente isso, que são os que espalham efetivamente este pânico, a dizer assim, este é um problema que existe. Doutor, E não há no fome. âmbito dos 2 anos, Pânico um momento só, como? no âmbito dos 2 anos, o Presidente da República, um problema já antigo, o Presidente da República, no âmbito dos 2 anos da sua própria governação, e isto é que o Dr. Sapinhala não teve tanto a coragem, a amabilidade de poder reconhecer isso, que o Presidente da República, em menos de 2 anos que está a governar, já adjudicou, portanto, a abertura e a construção de 2 barragens. Um assunto antigo. E o que é que o Presidente está a querer dizer? Está a querer resolver um problema antigo que ou nunca então foi é novo? resolvido. Eu disse que é antigo. Estou a dizer no âmbito dos 2 anos. Não estou sabendo, entendo o que eu estou a dizer. No âmbito dos 2 anos do Presidente da bem para eu República. entender, Pronto, né? então tem que prestar Explica atenção. bem, Se porque eu não estou a tá- falar, não estás a tá a ser pensar. fácil entender-te. Eu estou a falar, Deixa mas só estás a concluir, pensar só noutra concluir. coisa. Deixa só Ele está-me a concluir. chamar ao debate. Eu estou a Está-me a falar. chamar ao debate. Estou a falar e estás a pensar já noutra coisa para me responder. Primeiro entenda o que eu estou a Vamos dizer. concluir, vamos Pronto, então que é o concluir. seguinte. Este é um assunto sério e em nenhum momento o MPLA se pronunciou sobre a não ou entre decretar ou não decretar o estado de emergência. O MPLA nunca se pronunciou sobre isso. E mais, eu aqui estou a dizer que vocês estão a fazer... só ajudaria Vocês estão a fazer... a governação. Isso Só que fique claro, que fique bem claro. O MPLA não se pronunciou sobre este assunto, ainda não se pronunciou. E mais, este assunto, vocês estão a levar este assunto no campo político. Não. Vocês querem tirar dividendos Fome sobre não é isso. política. É político. Fome Por isso não é é que o política. doutor Morte não Sapinhalla, é por isso é que o política. doutor Sapinhalla foi no CUNEN e na Huila fazer as suas jornadas parlamentares. Não é efetivamente por isso para fazer só, isso. não. E o doutor Sapinhalla Para foi concluir para... Sim, mesmo. vou para concluir. O doutor Sapinhalla foi para o CUNEN e para a Huila, veio para aqui, fez a conferência de imprensa que fez. O doutor Sapinhalla não trouxe nenhum pingo das ações que o Executivo está a tomar. Trouxe simplesmente Nós problemas. encontramos Não trouxe... Encontramos O doutor pessoas Sapinhalla a explicou morrer. o que está a Deixa acontecer só concluir, faz favor. no CUNEN? Explicou o que é que o Executivo está a fazer? O Executivo está a fazer explicou o quê? que o Executivo está a fazer. Se o Executivo está a fazer, não é o que o doutor suficiente para se Sapinhalla tinha que ultrapassar a fazer, trazer situação. aqui. E não trazer Hã? só Se o problemas. Executivo está a fazer, não é o suficiente para se resolver. Ludibriar o povo é mau. É mau. Portanto, bem. vocês têm que trazer aquilo que acontece e aquilo que vocês gostariam que fosse. Muito obrigado. Vocês só estão a fazer aquilo que gostariam que fosse, não estão a Também dizer muito aquilo obrigado. que é. E vamos Ponto. passar É a mais mau. um tema. Chamar o É debate, mau. temos É de mau. rebater. Mais Ema. um tema. Eu tenho de rebater. O antigo diretor de gabinete do ex-presidente da República declarou em tribunal que os documentos sobre a Batalha do Cuito Canaval foram levados para as instalações da FESA sem o conhecimento de José Eduardo dos Santos. Manuel Paulo Cunha foi uma das 5 testemunhas ouvidas nesta quinta-feira em mais uma sessão do julgamento do general António José Maria. Manuel Paulo Cunha foi ao tribunal decidido em colocar tudo em pratos limpos. Nito Cunha, como é também conhecido, deixa claro no seu depoimento que os documentos sobre a Batalha do Cuito Canaval foram levados para as instalações da FESA sem o conhecimento ou autorização do ex-presidente da República. A testemunha revela ainda que José Eduardo dos Santos só tomou conhecimento da situação num momento posterior, quando foi convidado pelo general Zé Maria a visitar o local onde estava armazenado o material considerado secreto. Neste depoimento, Nito Cunha conta que foi a pessoa que avisou o ex-presidente da República que as instalações da FESA seriam alvo de buscas. No mesmo dia, conta Nito Cunha, José Eduardo dos Santos tinha várias audiências marcadas no local e, por isso, tentou comunicar-se via telefone com João Lourenço, mas não teve sucesso. As 2 ligações que efetuou não foram atendidas. A alternativa foi ligar para o chefe do gabinete do presidente da República e este informou que João Lourenço
isso estava reunido. Segundo a testemunha, o objetivo da ligação era o de convencer o chefe de Estado de que não era necessário realizar a referida operação e que o próprio José Eduardo dos Santos assumiria a responsabilidade de orientar o general Zé Maria a devolver os documentos no dia seguinte. Nito Cunha conta que no mesmo dia José Eduardo dos Santos suspendeu a agenda de trabalho na FESA e orientou que o general Zé Maria colaborasse com as autoridades. E foi então uma semana de muitas revelações, de testemunhas que, de algum modo, e segundo observadores, tendem a favorecer ou que favoreceram o general José Maria. A defesa, Dr. Israel Bonifácio, em sede das opiniões que ouviu, dos testemunhos que ouviu, a defesa está em melhor posição para argumentar a inocência do general? Eu acho que não. Eu acho que a defesa está cada vez mais distante daquilo que é, portanto, a própria posição do general Zé Maria. Das duas umas, ou o general Zé Maria não terá explicado convenientemente os assuntos como são à sua defesa, ou então a sua defesa sabe efetivamente daquilo que aconteceu com o general Zé Maria e a defesa tentou ignorar aquilo que seriam, portanto, as alegações em sede de tribunal. Porque tudo quanto parece agora, e o que nós acabamos de ouvir, que lemos ao longo da própria semana, é que, afinal de contas, até o próprio presidente José Eduardo dos Santos não sabia do assunto, portanto, relacionado ao próprio documento, no que diz respeito à transportação, à transferência de um local para o outro. Isto significa o quê? Significa que, olhando para aquilo que são os primeiros depoimentos do general Zé Maria, e, portanto, que não em sede de tribunal, mas quando dizia, portanto, que tem que falar com o Estado e que até considerava o presidente José Eduardo Santos como Estado, enquanto era efetivamente um antigo presidente, isto significa que o general Zé Maria estaria efetivamente um tanto quanto muito mais distante daquilo que seria a verdade. Ou seja, o general Zé Maria, se calhar, não foi coerente consigo mesmo, né, neste processo, que inicialmente, é bom que se diga, que inicialmente este processo parecia ser um processo quase que nada, né? Portanto, é um assunto, são documentos e tudo mais o resto, porque o que mais domina hoje a nossa justiça são questões financeiras. Mas o que está aqui a transparecer e a aparecer é que o general Zé Maria terá faltado com alguma verdade ao longo da própria investigação e da audição e enfim, e agora as testemunhas que são enroladas têm vindo a provar isso. E esta posição do antigo presidente, do antigo diretor do Presidente da República é efetivamente uma declaração um tanto quanto desconfortável ao general Zé Maria no que diz respeito ao próprio processo. Muito obrigado, mas houve também, Dr. Adriano Sapinhal, houve também testemunhas que disseram, por exemplo, que documentos e artigos publicados pelo Jornal de Angola tinham como objetivo que os jovens soubessem das batalhas travadas em Angola e como foi e do papel das Forças Armadas angolanas naquela altura. Qual é a sua opinião em relação a este julgamento? Bom, em relação à questão da imprensa, eu acho que não passou exatamente disto, né? Agora, sobre o julgamento em si, as nuances que vão surgindo no andamento do julgamento, são normais em julgamento. O que nós não podemos fazer aqui é condenar antecipadamente uma das partes. Vamos aguardar que se faça justiça como tal, mas como o doutor Israel diz, não, faltou, o general Zé Maria não falou, não disse a verdade aos seus advogados e tudo. Bom, isso em termos do fórum é o menos provável. E não, até porque em função disso, portanto... O que possa haver é uma estratégia de defesa, mas é mau, doutor. É mau, sabe por quê? É uma estratégia de defesa que é mau. Vais ter que me deixar falar. Tá bom, pode falar. Vais ter que me deixar falar. Pode falar. Possa ser uma estratégia de defesa, cada um sabe como é que está posicionado ali exatamente no âmbito daquilo que são as audiências no tribunal. Nós aqui de fora vamos vendo o que vemos pela imprensa e tudo mais, mas eu acredito que é um julgamento que está a ser interessante, que veio também desmistificar algumas coisas, mas também não me deixarei de dizer que a questão dos documentos da Batalha do Cuituquanaval tem os dois lados. De um lado é a versão que se passa, do outro lado é o que aconteceu no Cuituquanaval e ainda eu levanto a terceira nuance. Bom, agora se até os documentos voam, nem sabemos até as quantas os documentos trataram. Mas vocês têm documentos também, né, doutor Sapinal? Vocês também têm documentos sobre esse assunto. Nós temos testemunhas, temos tudo e temos estado
em vários ciclos, palestras, conferências, Sobre a esse trazer a assunto. versão da UNITA, com pessoas que participaram, atenção, não com documentos comprados, com pessoas que participaram. Sim, mas também tem a vossa versão, tem documentos. Estou a falar... 10 segundos para terminar, se faz favor. Está a ser injusto comigo, 10 mas segundos como para estava a terminar. dizer, Não temos muito mais tempo. eu acho que essa questão do julgamento, e por força da minha profissão, é uma questão que eu não posso entrar muito a fundo nesse momento. Vamos acompanhando, estamos a ver as peças e depois, quando haver uma sentença, vamos poder, se calhar, fazer um juízo melhor do que nos debruçarmos de declarações de declarantes, passe a redundância, de um ou de outro elemento. Muito obrigado. Esta semana fica também marcada pela visita do Príncipe Ali ao nosso país. Foi recebido ontem pelo Presidente da República e pela Primeira-Dama. Dr. Israel Bonifácio, as suas impressões sobre esta visita do Príncipe Ali ao nosso país? É o relançamento, diria assim, de um projeto, de um programa de desminagem que Angola abraçou há muito e que pode agora encontrar outro caminho? Sim, portanto, duas notas, se calhar, para esse assunto muito mais rápidas, que é, primeiro, estamos a falar de alguém que é embaixador da juventude dos Estados, portanto, da língua oficial portuguesa. Logo, é alguém que pode, e em função da posição em que se encontra ao nível do reino, é alguém que pode efetivamente ajudar naquilo que é os próprios financiamentos que se precisam para terminar a própria desminagem que o país ainda tem muito que fazer. É importante dizer que Angola foi o segundo país no mundo mais minados depois de Camboja. E logo temos aqui um problema sério para poder resolver. Pode ser falsa a ideia de que não, o problema agora é outro, enfim. Nós recentemente estávamos aqui neste programa com o Dr. Sapinhala e vimos as imagens vindo do Cubango, em que pessoas estavam a arriscar a atravessar matas que estavam efetivamente minadas. E logo nós temos aqui um desafio, o governo tem um desafio muito grande de poder, tanto, eu não digo acabar, porque até a própria Alemanha, que esteve na Segunda Guerra Mundial, ainda até hoje há relatos de que aparecem minas. Mas essa questão é muito séria e o Príncipe Henry está aqui a fazer algo que a sua própria mãe já o fez. Efetivamente, nós temos que aproveitar a influência que tem, não podemos descartar a influência que tem e poder, portanto, atrair aqui pessoas que podem nos ajudar, do ponto de organizações, portanto, dedicadas nessa área, para poderem, portanto, ajudar o governo angolano a prosseguir com este desafio que é a desminagem do Muito país. obrigado, Dr. Israel Bonifácio. Adriano Sapinhala, é uma visita ilustre desta figura. Pode promover o turismo para o nosso país? Bom, também seria, né, se é que nós próprios também pudéssemos dar seguimento a essas iniciativas. Por que eu digo isso? Partindo da questão das minas. Nós não podemos falar da questão das minas só quando somos visitados por pessoas que talvez estejam interessadas nesse projeto. A questão das minas é uma verdade. E eu estou numa província onde isso é um facto. E tem que ser, primeiro, nossa preocupação como cidadãos angolanos, com um governo que também pensa nisso, para ver se é que vemos o país livre das minas. Em segundo lugar, essas iniciativas como a do Príncipe Henry faz para aqui para Angola, devem ter um segmento a posterior. Porque depois nós o que é que fazemos? Fazemos a parte do coro, do folclore e tudo, da propaganda da visita, depois dele sair já não se vê mais nada. E temos que ter essa preocupação de passar a fazer seguimento dessas matérias. Já agora Mas o seu minuto se faz favor. importa-me só referir uma coisa em relação ainda a esse aspecto, uma nota negativa para o governo do Ambo, que teve que trocar a placa de um centro médico que estava em nome do Dr. Agostinho Neto para meterem lá Centro Médico Princesa Diana, porque vinha o Príncipe Henry. Uma nota extremamente negativa e não precisava de ser feita assim. Quanto ao meu 1 minuto, vai exatamente para trazer aqui mais uma problemática do que se passa no Cubango, nesse preciso momento, e no município de Menongue, onde nós ainda estamos a ser perseguidos por dirigentes do MPLA que estão a queimar aldeias, destruir residências, e só porque são residências de militantes da UNITA. É algo que aconteceu, infelizmente, ainda agora, esse mês de setembro, em que o dirigente do MPLA em Menongue desembocou esta ação, exatamente envolvendo efetivos da Casa de Segurança do Presidente da República, e eu sempre levanto esse elemento. Precisamos de uma clarificação. Qual é o papel dos efetivos da Casa de Segurança do Presidente da República no Cubango? Porque quando são os efetivos da Casa de Segurança do Presidente da República que se envolvem em atos como este e que deixam pessoas ao relento, e nesse preciso momento nós temos mais de 100 de cidadãos que saíram dessa aldeia destruída do Quati
garantir dentro de Menongue, exatamente desalojadas por causa de uma ação de dirigentes do MPLA irresponsáveis e envolvendo a Casa de Segurança do Presidente da República. É importante que haja clarificação e falo aqui uma mensagem direta para o Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, quanto para o Presidente da República. Têm que nos clarificar qual é o papel dos efetivos da Casa de Segurança do Presidente da República na província do Quando. Muito obrigado. O seu minuto, Israel Bonifácio. O meu minuto seria efetivamente no que eu já disse a semana passada sobre o espalhar de mesas, cadeiras, enfim, ao longo dos passeios na cidade de Luanda, portanto, ao longo dos fins de semana, que é um assunto muito preocupante. E aqui a administração municipal, ou seja, de Luanda não faz nada, mas eu não vou falar isso, vou aqui me solidarizar com o assunto que o doutor Sapinhala está a trazer. Portanto, este é um assunto muito preocupante. Ou seja, o MPLA, e na pessoa do seu próprio presidente, trouxe uma mensagem, desde que tornou-se presidente da República, trouxe uma mensagem clara sobre aquilo que é a própria, portanto, o fazer política ao nível do país. Portanto, se existem ainda pessoas que têm esta mentalidade de não saber conviver na diferença, efetivamente que essas pessoas devem ser sancionadas ao longo do próprio partido. Ou seja, o doutor Júlio Bessa, que é o primeiro secretário e governador do Quando Cubango, tem efetivamente responsabilidade nesta matéria, no sentido de deixar as pessoas que trabalham. Portanto, o MPLA não é um partido que obriga as pessoas a pertencerem no seu próprio partido. O MPLA é um partido que, portanto, convence as pessoas em função dos seus programas e a sua própria ideologia para fazer parte do partido. Nós não podemos andar atrás das pessoas que fazem o seu trabalho para poder desfazer. Aliás, isso faz mal até na própria nossa governação, enquanto governação do MPLA. Isto já não faz parte daquilo que é o objetivo do MPLA. Isto é de todo condenável e que o próprio governador ou então o próprio primeiro secretário do MPLA no Quando Cubango deve efetivamente tomar nota. Muito obrigado, Israel Bonifácio e Adriano Sapinhala. Aos senhores, muito obrigado por terem vindo à revista Zimbo deste domingo. Boa noite e obrigado então. Aqui nós assim concluímos mais este espaço de análise na sua televisão.